Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de física. Bom, hoje nós vamos falar sobre o campo magnético terrestre e sobre o campo magnético de um ímã. Bom, quando a gente começa, por exemplo, a estudar as forças, a gente percebe que as forças elas têm basicamente duas naturezas, né? A gente lembra bem isso que a gente viu lá em Física 1. Então a força pode ser de contato ou ela pode ser uma força de campo. A força é o produto da interação de dois corpos. Então eu só tenho força quando eu tenho dois corpos interagindo. Essa interação dos dois corpos pode se dar quando um corpo está em contato com o outro. Estando um em contato com o outro, eu vou ter a força de contato. Ou essa força ela pode acontecer quando eu tenho não necessariamente um corpo em contato com o outro. Aí eu vou precisar de um campo, tá certo? Então a gente está acostumado a trabalhar basicamente com três campos, com o campo gravitacional, que é o campo que existe ao redor de um objeto que tem uma massa, o campo elétrico, que é uma região que existe ao redor de uma carga elétrica, e o campo magnético, que é uma região que surge ao redor de uma carga elétrica, quando ela está em movimento, ou ao redor de alguns elementos que têm propriedades magnéticas, né? O principal elemento que a gente conhece que tem propriedades magnéticas é quem? É o ímã. Então deixa eu mostrar primeiro aqui um ímã. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um ímã que tem um formato de barra. Então, por exemplo, com muita boa fé, né, vamos fazer de conta que isso aqui é um ímã. Então eu tenho aqui um ímã, né, com o formato, né, de barra. Está lá o nosso ímã. Muito bem. Esse ímã, ele tem basicamente, pessoal, dois polos. Um polo que a gente chama de polo norte e outro polo que a gente chama de polo sul. Tá certo? Então são dois polos. O que gera o campo magnético são o que a gente chama de linhas de campo ou linhas de força, que são ali, saem de um polo e vão para outro polo. Então essas linhas de campo ou linhas de força, que são as que vão gerar ali para a gente esse campo magnético, elas têm uma orientação definida. De onde para onde elas estão indo? Elas sempre saem do polo norte e vão para onde? Para o polo sul. Então, esta aqui, ó, é a orientação das linhas de campo que vão formar lá o quê? O campo magnético. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu tenho um ímã desse jeito aqui, com as linhas de campo, na onde será que eu tenho a intensidade do campo magnético maior? Será que é na região equatorial ou será que são nas regiões polares? Bom, o campo magnético ele vai ser mais intenso, aqui no caso do ímã, nas regiões o quê? Polares. Por quê? Porque nessas regiões polares, as linhas de campo estão o quê? Mais próximas umas das outras. Então o campo magnético ele será mais intenso naquele local onde as linhas de campo estiverem mais próximas. Então, por exemplo, isso aqui é um ímã, né? Tem um campo magnético aqui, um campo magnético natural. Então eu posso ter uma situação onde eu tenho um campo magnético natural, que vem de propriedades magnéticas do próprio material, ou um campo magnético induzido. Induzido por quê? Por corrente elétrica. Então onde eu tenho corrente elétrica eu também tenho campo magnético. Por que onde eu tenho corrente elétrica eu também tenho campo magnético? Porque existindo corrente elétrica eu vou ter carga elétrica se movimentando. E se eu tenho carga elétrica se movimentando, né, necessariamente eu tenho um campo magnético. Então o ímã basicamente ele tem esse formato aqui. As aplicações do magnetismo hoje, elas estão em diversas áreas, né? Uma área que se tornou muito expressiva aí, a aplicação do campo magnético, é na medicina, né? Quantos aí talvez nunca fizeram um exame de ressonância magnética, que é onde você entra numa máquina que gera um campo magnético e através de algum contraste que você geralmente toma, você tem aí a possibilidade da formação de uma imagem, né, do seu corpo. Né? Então é uma aplicação aí muito forte, né, e muito utilizada ultimamente, né, dessa parte aqui da física na medicina, por exemplo. Então eu queria explicar para você, já que a gente entendeu aqui como é que funciona, né, o campo magnético de um ímã, eu queria explicar como é que funciona aqui o nosso campo magnético terrestre. Então perceba, pessoal, é de conhecimento de todos a utilização de um equipamento de orientação que vem aí de muito tempo, né, a sua utilização, que é a bússola. Quantos de nós talvez nunca ouvimos falar ou lidamos com a bússola? Então o que é uma bússola? A bússola é um equipamento de orientação, tá certo? Constituída de uma agulha imantada. E essa agulha da bússola que está imantada sempre aponta para o mesmo lugar. Ela sempre aponta para onde? Para o norte.
tá certo? Então eu tenho aqui a minha Terra, tem um eixo de rotação inclinado, tá certo? Aqui eu tenho o polo norte da Terra. Esse polo norte, na realidade, é o polo norte o quê? Geográfico. Então, geograficamente falando, esse aqui é o polo norte. Esse polo aqui, geograficamente falando, é o que? É o polo sul. Então, quando eu pego lá a minha bússola, ela tem uma agulha imantada e a agulha imantada, a parte norte dessa agulha, perceba que é um imã, então a parte norte da minha agulha sempre aponta para onde? Para o norte. Por isso que essa parte aqui foi chamada de norte geográfico, porque o polo norte da minha agulha imantada, da bússola, sempre aponta para essa parte e o sul ao contrário. Agora perceba, se o polo norte está apontando para aquela outra parte, que parte, magneticamente falando, eu tenho ali? Um polo sul. Por quê? Porque a gente sabe que polos de nomes iguais se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Então é muito comum a gente perceber o seguinte: o que acontece quando eu tenho, por exemplo, um ímã e eu quebro o ímã? Por exemplo, vamos supor que o meu giz aqui é um ímã. Então eu tenho aqui o meu giz, que é um ímã. Eu estou pintando aqui uma extremidade do meu giz aqui, ó. Então vamos supor que este meu ímã aqui, ó, ele tem aqui os dois polos, né? O polo norte, tá certo? E o polo sul. O que acontece se eu vir aqui, ó, e quebrar o meu ímã ao meio? Muitos já devem ter feito experiência. Se você quebrar o ímã aqui, ó, e aí se você aproximar um pedaço do outro, por aquela parte que foi quebrada, o que vai acontecer aqui? Uma atração ou uma repulsão? Uma atração. Que eu tenho aqui um polo de um nome e aqui eu tenho um polo de outro nome. E o que acontece quando eu inverto o meu ímã? Se eu tentar aproximar invertendo o ímã, eu encontrarei ali o que? Uma repulsão. Por quê? Porque eu vou estar aproximando polos de nomes o quê? Diferentes. Então, o que acontece? Quando nós temos aqui um ímã, perceba, quando eu tenho aqui um ímã, aqui está, por exemplo, um novo ímã, tá? Que eu estou fazendo aqui com o formato de barra. Está aqui o meu ímã, vamos supor que esse aqui é o polo sul, esse aqui é o polo norte. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse ímã. Imagine que eu quebre o meu ímã. E aí quando eu quebro este ímã, ele agora vai ter essa configuração aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos supor que este aqui é o pedacinho que eu quebrei, à esquerda, e esse aqui é o outro pedacinho que estava à direita. Então, note, este polo aqui quem que é? É o polo norte. Este polo aqui quem que é? É o polo sul. Então perceba, se eu aproximar o ímã desta região quebrada, vai haver o que? Uma atração. Então tem que ter ali polos de nomes do que contrários. Então se esse pedaço aqui é um polo norte, esse pedaço aqui é um polo o quê? Sul. Se esse pedaço aqui é um polo sul, esse aqui é o quê? É um polo norte. Então por mais que eu quebre o ímã por diversas vezes, eu nunca vou separar o polo norte do polo sul. Então o ímã sempre vai ser, mas por mais que eu quebre ele diversas vezes, né, eu não vou ali possibilitar a separação dos polos norte e sul. E os polos de nomes opostos, eles se atraem. Já os polos de mesmo nome se repelem. É o que aconteceria aqui se eu invertesse o ímã. Se eu invertesse alguma das outras partes do ímã e tentasse aproximar, eu perceberia ali uma repulsão. Então note, quando eu coloco aqui uma bússola, vamos imaginar que eu tenho aqui um navegador, né? E ele está aqui com a bússola. Essa parte da bússola aqui, ó, que vai estar apontando para essa direção, essa parte aqui é que polo? Essa parte aqui é o polo norte magnético. E essa parte de baixo é o polo sul. Então o polo norte magnético da bússola aponta para o polo norte geográfico. E o polo sul magnético da bússola aponta para o polo sul. Então vamos considerar que a Terra é um grande ímã. Se a Terra então pode ser considerada um grande ímã, quem que é o meu polo norte geográfico? É o polo sul magnético. Por que ele é o polo sul magnético? Porque quem atrai o norte é o sul. E o meu polo sul geográfico será o meu polo o quê? O meu polo norte magnético. Por quê? Porque quem atrai o polo sul magnético é o polo norte. Então a primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é isso. Então a Terra, ela se comporta, né, como um grande ímã, onde o meu polo norte geográfico é o sul magnético. E o meu polo sul geográfico é o meu norte magnético. Muito bem. Agora quando eu estou lá falando de ímã, existem algumas coisas que eu posso fazer com o ímã para que ele perca as suas propriedades magnéticas.
pelo menos temporariamente. O que eu posso fazer com o ímã para ele perder as suas propriedades magnéticas? Então eu posso, primeiro, aquecer ele. Quando eu aqueço o ímã, ele perde as suas propriedades magnéticas. Quando que ele perde as propriedades magnéticas? A partir de uma determinada temperatura, que é chamada de ponto Curie. Então, se você aquecer o ímã até o ponto Curie, que é a temperatura a partir da qual ele perde a propriedade magnética, daí então ele vai ficar desordenado. Ele não vai ter mais um polo definido, ele vai temporariamente perder as propriedades magnéticas. Então, o aquecimento pode fazer com que o ímã perca as suas propriedades magnéticas, ou se você submeter o ímã a o quê? A pancadas. Você também vai desorientar ele, pelo menos provisoriamente, certo? Aí veja bem, pessoal, se o ímã, quando é aquecido, perde as propriedades magnéticas, e eu estou aqui vendo o caso da Terra, então quem gera, no caso da Terra, aqui, esse campo magnético, é basicamente quem? O núcleo da Terra. O núcleo da Terra é chamado de quê? É chamado de NIF. Por que NIF? Porque é uma mistura de níquel e ferro, que são elementos ferromagnéticos. E a gente sabe que esse núcleo da Terra ele está aquecido, ele está refrigerado. Ele está aquecido. Ele está muito aquecido. Certamente a uma temperatura superior ao ponto Curie. Então, como que eu poderia dizer que este núcleo da Terra está muito aquecido? A Terra deveria não ter campo magnético. Partindo do pressuposto que esse núcleo está aquecido, porém a gente sabe que a Terra tem campo magnético. Então, como que eu poderia mais ou menos justificar a existência desse campo magnético terrestre? Essa existência, a hipótese que justifica ela, é por conta de existir no interior da Terra muitas correntes elétricas. Então, se eu tenho corrente elétrica, eu tenho ali um campo magnético induzido. Essa corrente elétrica, ou essas correntes elétricas que existem no núcleo da Terra, se devem ao quê? Ao movimento desse NIF. Então, esse NIF é dinâmico, ele não é estático, ele está se movimentando. Então, se eu tenho rocha se movimentando, rocha aqui, provavelmente eu tenho corrente elétrica, e essa corrente elétrica que vai estar o quê? Gerando, né, este meu campo magnético. Aí, como eu tenho então um campo magnético, eu sei que o campo magnético é gerado por quê? Por linhas de campo. Então eu vou ter aqui as minhas linhas de campo. As linhas de campo magnético, elas saem de onde? Do polo norte magnético para o polo sul magnético. Então esta é a orientação das minhas linhas de campo, né? Saem aqui do polo sul geográfico para o polo norte geográfico, ou seja, do norte magnético para o sul. Essas linhas de campo magnético que existem aqui, elas são chamadas de cinturões de Van Allen. Então elas são aqui chamadas de cinturões de Van Allen. São os cinturões de Van Allen. Então perceba, gente, o fato do meu polo sul geográfico coincidir com o polo norte magnético e o contrário em cima, ele de certa forma é estratégico. Isso é bom. Por quê? A Terra é banhada todos os dias pela radiação proveniente de onde? Do Sol. E a gente sabe que o que mantém o Sol aceso, o que gera essa radiação, são o quê? São reações nucleares. Então, eventualmente, você está tendo ali partícula radioativa vindo do Sol. Essas partículas radioativas, quando vêm carregadas com cargas, eu tenho então uma carga se movimentando. Se eu tenho uma carga se movimentando, o movimento dessa carga gerou o quê? Um campo magnético. Então, se eu tenho uma carga se movimentando dentro de uma região que já tem o campo, o que eu vou ter atuando sobre aquela carga? Uma força magnética, tá certo? Então vai vir aqui cargas provenientes do Sol. Quando essas cargas entram em contato com esse campo magnético terrestre, eu vou ter o quê? A presença de uma força magnética. Essa força magnética ela é maior nas regiões onde o campo magnético é maior. E na onde que o campo magnético é maior? Na região polar, nas regiões polares, ou na região equatorial? Nas regiões polares, porque ali as linhas estão mais próximas. Aí essas cargas vão ser zigue-zagueando, vão ficar zigue-zagueando, vão ser chicoteadas, vão ser lançadas para onde? Para essas regiões o quê? Polares. E isso vai formar um evento lá das auroras. A aurora boreal ao norte e a aurora austral ao sul. Então aquelas auroras que algumas épocas do ano são bem mais visíveis, elas na verdade são o quê? São essas partículas ionizadas, né, que vêm do Sol e elas acabam sendo lançadas lá para a parte norte e sul, porque ali eu tenho um campo magnético maior, tá certo? Muito bem, pessoal, então essa foi uma aula onde a gente expôs aí como é que funciona um ímã, tá certo? E como é que funciona aí o campo magnético terrestre. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Obrigado.